Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. O tema dessa mensagem é a peneira do diabo. A peneira do diabo. Não se assuste, mas esteja atento, vigilante. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei ao Pai, roguei por ti. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Existe essa versão da projeção? Deixa eu ler a versão da projeção. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo. Próximo versículo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Vou ler mais uma versão, e essa versão é a que eu mais me identifiquei para trazer essa reflexão. Diz o seguinte: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como um lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Amém? Pai querido, graças te damos por esta palavra. Ministra ao nosso coração, para que seja a tua voz, para que seja a tua revelação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto, essa narrativa, confesso, me deixa intrigado com o fato que não podemos deixar passar despercebido. E o fato é que a Bíblia nos apresenta em diversas ocasiões, inclusive essa, que o inimigo das nossas almas, sim, o diabo, Satanás, ele tem acesso aos céus. E esse texto é mais um que corrobora com essa verdade. Satanás tem acesso à presença de Deus. E para confirmar, ratificar mais não essa teoria, mas essa verdade, eu quero lembrar os irmãos do primeiro capítulo de Jó, onde a Bíblia nos diz que os filhos de Deus, se referindo aos anjos, compareceram perante o Senhor, e entre eles estava quem? Satanás. Se Satanás comparece nas reuniões que acontecem nos céus, eu fico imaginando o que Satanás não faz nas nossas reuniões. Da mesma forma ele comparece nas nossas reuniões, seja ela qual for, de que natureza ou em qualquer lugar. Ele aparece nas assembleias, nos concílios, ele aparece nas reuniões, ele comparece, e a Bíblia fala que ele tem acesso até mesmo aos lugares mais restritos, mais reservados. Satanás tem acesso. E assim como foi feito com Jó, Satanás pediu autorização a Deus para que? Peneirar Jó. E agora Satanás pede licença a Deus para que? Peneirar Pedro. Se isso aconteceu com Jó, se isso aconteceu com Pedro, eu não estou isento. Você também não está imune a esse fato. A grande realidade é que uma hora, mais cedo ou mais tarde, Satanás vai pedir licença a Deus, autorização a Deus para peneirar a nossa vida. Isso é cabuloso, né, gente? E o fato, para nos deixar atento, é que
que essa expressão peneirar era muito comum naquela época, nos tempos bíblicos, onde um lavrador pegava a peneira, uma rede, juntamente com a madeira ao redor, para separar o trigo da palha, o trigo das sujeiras, o trigo das impurezas, o trigo das imundícies, os trigos das poeiras que havia. E essa expressão cirandar é justamente sacudir, chacoalhar. Imagine isso, peneirar é justamente isso. O que for grão de trigo fica, o que não for vai cair. E agora o texto nos diz claramente que Satanás pede essa autorização, essa licença a Deus para peneirar. O que me deixa mais intrigado ainda é que Jesus não impede Satanás de fazer isso. Jesus não roga a Satanás que não faça isso, ele apenas roga que a fé de Pedro não desfaleça. Eu não sei se você está compreendendo o mistério. É que Satanás vai peneirar. E isso Deus pode impedir, mas não vai impedir. O que Jesus há de fazer é justamente rogar a Deus para que a nossa fé não desfaleça. Em outra versão, quando diz bem assim, Satanás pediu para peneirar, ela é bem explícita quando diz bem assim, Satanás pediu para colocar vocês à prova. Vocês à prova. E é isso, meus irmãos. E eu gostaria de falar nessa noite sobre a peneira de Satanás. De repente alguém está vivendo essa peneira e precisa muito aprender, e tenha certeza que quem não viveu vai viver. Primeira lição que eu aprendo nesse texto: não perca a fé em Deus quando for peneirado pelo diabo. Não perca a sua fé em Deus quando for peneirado pelo diabo. O diabo passou a peneira em Jó, tirou seus bens materiais, passou novamente a peneira em Jó, tirou os seus familiares, passou novamente a peneira em Jó, tirou os seus amigos, passou novamente a peneira em Jó, tirou sua saúde. Satanás peneirou Jó na saúde, nas finanças, na família, mas não conseguiu em momento algum o que ele mais queria, que era tirar a sua fé. Jó continuou crendo. Jó continuou exercendo a sua fé ao ponto de dizer: eu sei que meu Redentor vive. Ainda que eu morra, eu verei a sua glória. Então, meus irmãos, nesse momento de peneira, não perca a fé em Deus quando for peneirado pelo diabo. É isso que Jesus, presta atenção nos detalhes, nas revelações do mistério que é apresentado. Jesus diz o seguinte: eu roguei ao Pai para quê? Para que a tua fé não desfalecesse. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Só há uma forma de agradar ao Senhor através da nossa fé. A nossa fé agrada a Deus, alegra a Deus, de modo que o justo viverá pela fé. E se você deseja se aproximar de Deus, saiba que isso só é possível através da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. É viver confiando, sem pestanejar, sem testanejar, simplesmente confiando contra a lógica, contra a razão, contra todas as circunstâncias. É escolhendo crer. Isso é fé. E tenha certeza, meu irmão, que o inimigo da provação, a primeira coisa que ele vai fazer na sua vida é tentar tirar sua fé de Deus. Olha o que a Bíblia nos diz em 1 João 5. Epístola de João, 1 João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 8 e 9.
Perdão, 1 Pedro, gente. Sai do lugar de Pedro, João. 1 Pedro 5, 8, 9. Às vezes esses irmãos se atrapalham e nos atrapalham também, né, irmão? 1 Pedro 5, 8, 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Próximo versículo. Resistam-lhe firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistam-lhes firme na fé. Resistiu o inimigo, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E a pergunta é: como resistir o diabo? Simples, através da fé. Se existe algo que o diabo não suporta, é justamente o exercício da fé. E por essa razão, em todo o tempo, as suas estratégias são antigas, arcaicas, retrógradas, obsoletas. Basta somente prestar atenção. O inimigo, na hora da provação, ele lança dúvida. Lá no Éden, com Adão e Eva, ele lançou dúvida. O que foi mesmo que Deus te disse? Ele lança dúvida. Com Jesus no deserto, ele lança dúvida em Jesus. Já que és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então o diabo lança dúvida no momento da provação. Ele fará de tudo para que você perca a sua fé. E essa lição nos diz: não perca a fé em Deus quando for peneirado pelo diabo. Interessante, voltando ainda a falar sobre Jesus, irmãos, porque Jesus foi tentado depois do batismo, onde os céus se abrem e uma voz brada pela primeira vez na terra: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. É Deus declarando a filiação de Jesus, testificando perante todos que Jesus é filho. E logo em seguida, já em Mateus capítulo 4, no próximo capítulo, está lá Satanás perguntando: és tu filho de Deus? Em outras versões. Então ele quer lançar dúvida, porque Deus não opera onde há dúvida, Deus não age onde há dúvida. E de repente, meu irmão, você está aqui com o coração cheio de dúvidas, porque o inimigo está peneirando, você está passando pela prova, e seu coração está em dúvida sobre se você é crente ou se você não é, se você é cristão ou se você não é, se realmente você é salvo ou se não é, se você é evangélico ou se não é, se Deus lhe ama ou se não lhe ama. E essas dúvidas são lançadas em nosso coração. E ele é como um leão que ruge. Mas a Bíblia diz lá em Jó que o Senhor faz calar o rugido do leão. Ele é leão como ruge, mas o Senhor faz calar, faz o leão virar um gatinho miando. Faz o Senhor calar o rugido do leão. Portanto, saiba que a peneira vai vir. E quando a peneira vier, não perca a fé em Deus. Resisti-lhes, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Como resistir o diabo? É o que 1 Pedro 5, 8, 9 diz. Resistir-lhes através da fé. Através da fé, meu irmão. Esse texto é tão interessante. Quando diz sujeitai-vos a Deus, se submeter a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí não é você que tem que fugir, não. Tem muitas pessoas fugindo do casamento, dizendo que o diabo entrou no casamento. Tem muitas pessoas desistindo do ministério, dizendo que o diabo entrou no ministério. Tem muitas pessoas desistindo da vida, dizendo que o diabo entrou em sua vida. Tem muita gente desistindo da família, dizendo que o diabo entrou na sua família. Na realidade, ele está cirandando, chacoalhando, balançando. Ele está peneirando. Mas não é você que tem que fugir, não, meu irmão. Sujeitai-vos a Deus, a resistir o diabo, ele fugirá de vós.
quando Jesus está no deserto, Jesus não fugiu do deserto porque viu o diabo, não. Ao contrário, ele botou o diabo para correr para trás de mim, Satanás. Sai de ré, vadri retro, no latim. Sai. Expulsar Satanás, porque nós temos autoridade, é o que a Bíblia nos diz em Lucas 19, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada vos causará dano. Portanto, irmãos, primeira lição da peneira do diabo é: não perca a fé em Deus quando for peneirado pelo diabo. Segunda, não perca a confiança em Jesus quando for peneirado pelo diabo. Não perca a fé em Deus, mas segundo, não perca a confiança em Jesus quando for peneirado pelo diabo. Por que não perca a confiança em Jesus? Jesus diz na palavra: eu rogarei ao Pai. Eu rogarei ao Pai. Em Hebreus capítulo 4 diz que Ele é o sumo sacerdote, que intercede por nós, que conhece as nossas fraquezas, que viveu as nossas lutas sem pecado, foi tentado em todas as áreas e é poderoso para nos socorrer. Então, rogar a Jesus, ou seja, lembrar do fato de que Jesus é o advogado fiel. Olha o que a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João capítulo 2, versículo 1. Amém? 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando for peneirado pelo diabo, não perca a confiança em Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus disse a Pedro: eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. O que eu acho interessante, belo, lindo, maravilhoso no Evangelho é que Jesus sobe aos céus e a Bíblia diz que Ele está à destra de Deus. A pergunta que eu faço: Ele está fazendo o que à destra de Deus? Ouvindo, recebendo louvores e adoração dos anjos? Não simplesmente isso. Ele não está num estado de inércia, de inatividade, de letargia. Ele não está numa posição de imobilidade. Ele está lá exercendo uma função. Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, sendo o nosso advogado fiel. E se você tem um advogado, e se você crê que Ele é justo e fiel, então, meu irmão, tenha certeza também que não há acusação contra os eleitos de Deus. Não há nenhuma condenação, não há acusação, não há condenação. E se teu coração te condena, saiba que maior do que o teu coração é teu Deus. Então, se Ele é meu advogado fiel, não há culpa, não há acusação e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não há. Não há. Agora, para que isso seja possível, lembre de 1 João, é só estar na mesma página aí, versículos 6 e 7. Se dissermos que não temos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Viver em comunhão com Deus, buscar a comunhão com Deus, para a glória do seu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, não se esqueça, você tem um advogado fiel. Você tem um sumo sacerdote que adentrou altos céus para interceder pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas.
Deixa eu te dizer uma verdade. O que seria de Pedro se não fosse Jesus? E eu fico a pensar, por que Jesus insiste em Pedro e não insiste em Judas? Qual a diferença de Pedro para Judas? Pedro teve um dia ruim. Judas tinha um coração ruim. Quem tem um dia ruim, a gente acolhe. Quem tem um coração ruim, a gente libera. Judas teve remorso. Pedro teve arrependimento. Essa é a diferença de Pedro para Judas. Pedro é advertido do fato que ele negaria Jesus. Mas Jesus, mesmo assim, não desistiu dele. Você conhece as falhas e as fraquezas de Pedro, mas mesmo assim Jesus disse: eu rogarei ao Pai para que a sua fé não desfalecesse. Eu chego a uma simples conclusão, que se Jesus não estivesse à destra de Deus intercedendo por mim, eu não estaria aqui, nem sequer vivo eu estaria. É pela graça do Senhor. E isso é importante saber, porque a Bíblia nos diz em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. O original desse texto, o verdadeiro sentido, explicação e a única interpretação é: maldito o homem que confia em si mesmo. Pedro era muito autoconfiante. É o primeiro a andar sobre as águas, é o primeiro a responder: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É o primeiro a puxar a espada e arrancar a orelha do soldado, Malco. Ele era muito autoconfiante. Muito autoconfiante. Ele precisava deixar de ser autoconfiante. Deixar a autoconfiança e buscar a confiança do alto. Maldito o homem que confia em si, não se glorie o rico em sua riqueza, não se glorie o forte em sua força, não se glorie o sábio em sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que sou Deus zeloso, que faço justiça, juízo e misericórdia, destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Josué Gonçalves disse que o líder cai na área que ele se sente mais forte. É Jesus parando de falar e Pedro dizendo a Jesus: não, jamais vou deixar que o Senhor morra. Eu irei contigo. Jamais vou permitir que te façam mal. E Jesus, onisciente, conhecedor de tudo, em sua presciência sabia tudo o que ia acontecer, e disse: Pedro, um galo, antes que um galo cante, 3 vezes tu me negarás. Antes do canto do galo. Jesus te conhece, irmão. Jesus te conhece, Jesus me conhece, Jesus nos conhece. E se não for a sua graça, a nossa vida não tem sentido. Por isso que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa que está em pé, ore para que não caia. Ei, psiu. A Bíblia não diz aquele que está em pé, ore para que não caia. A Bíblia diz aquele que pensa que está em pé, ore para que não caia. Sabe por que a Bíblia diz? Porque diante de Deus ninguém está em pé. Diante de Deus ninguém tem condições de estar em pé. Se não for a graça regeneradora do Espírito Santo nos justificando e nos santificando, somos imundos e todas as nossas obras de justiça não passam de trapo de imundícia. Eu rogarei ao Pai que a tua fé não desfalecesse. Pedro sobreviveu. A história você já conhece. Por uma única causa. Ele recorreu ao advogado fiel. Você está sendo provado? Você tem sentido a peneira do inimigo sobre a tua vida? Ele está te provando no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério. Então, meu irmão, rogue ao Pai, rogue ao Filho para que o Filho rogue ao Pai. Diga: Jesus, tem misericórdia de mim, tu és meu advogado fiel, conserva a minha fé firme e inabalável, porque senão eu serei mais um na estatística do inimigo. E essa lista não para de crescer, irmão.
É triste. Mas muitos se apartam da graça e esquecem que se estamos firmes, é porque Ele firma os nossos passos. Se estamos fortes, é porque Ele fortalece os nossos pés. Terceiro lugar, não perca o amor pelos irmãos quando for peneirado pelo diabo. Olha o que nos diz Lucas, o próprio texto vai nos dizer o seguinte: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Tu, pois, quando te converteres, cuida, apacenta, fortalece, anima os teus irmãos. Na versão Nova Linguagem de hoje diz: e quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Não perca o amor pelos irmãos quando for peneirado pelo diabo. Não perca a fé em Deus, não perca a confiança em Jesus e agora não perca o amor pelos irmãos. Uma das principais estratégias do inimigo é fazer com que a pessoa se isole. E a Bíblia nos diz em Provérbios que aquele que se isola procura seus próprios interesses. Não se isole no momento da prova. Não se isole. O apóstolo Paulo diz: por fora combate, por dentro temores, mas Deus que alivia os abatidos me enviou Tito. Deus não enviou anjos, Deus enviou pessoas. Pessoas curam pessoas, pessoas saram pessoas. Confessai-vos as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Nós precisamos de pessoas. Elias se isolou. Elias deixa seu servo quando ele é ameaçado. Ele deixa Geazi, ele vai para uma caverna e lá na caverna ele pede a morte porque ele estava sozinho. Perceba que todo homem, quando pede a morte a Deus, ele está sozinho. Assim foi com Jonas, assim foi com Elias e assim foi com tantos outros, porque eles se isolam. Eles agora querem viver sozinho. Não perca o seu amor pelos irmãos quando for peneirado pelo diabo. Aí você deixa o seu ministério, você deixa a igreja, você deixa as amizades saudáveis que vão lhe fazer bem. E aí, meu irmão, mente vazia, a oficina de quem? É do capeta mesmo. E o capeta aproveita para cirandar. E ele aproveita bem. Porque agora você está sozinho, meu irmão, e pode olhar, os animais entendem isso. E você não vai encontrar os animais que são presas na cadeia alimentar andando sozinho. Eles sempre andam em bando. Porque em bando eles são mais fortes. O lobo anda sozinho, o bode anda sozinho, mas ovelha que é ovelha anda em bando. Ovelha não anda sozinha. Ovelha anda em rebanho. Então, meus irmãos, saiba que Deus usa pessoas. Deus poderia enviar um anjo para Paulo, mas Deus envia quem? Tito. Eu pergunto a você, quem é o seu Tito? Quem é aquele que enxuga as lágrimas do seu coração? Você não tem. Cuidado, você está arriscando muito andando sozinho. Não fomos chamados para andar sozinho. Por fim, a peneira do diabo. Não perca a fé em Deus quando for peneirado pelo diabo. Não perca a confiança em Jesus quando for peneirado pelo diabo. Não perca o amor pelos irmãos quando for peneirado pelo diabo. Eu quero ler João 13, 34. O Evangelho de João, tá? 13, 34. Que nos diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13, 34. Não perca o amor pelos irmãos quando for peneirado pelo diabo. O novo mandamento de Deus em Cristo para nós é isso: amar como Cristo amou. O nosso modelo é Cristo. A nossa referência é Cristo. E se você for ver esse texto,
você vai perceber que nos diz lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele amou e amou até o fim. E no versículo 35 vai dizer: nisto conheceremos quem sois os verdadeiros discípulos de Cristo, se amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Quer conhecer um crente? Quer conhecer um crente de verdade? Não é pela maneira que ele se veste, não. Não é pela maneira que ele fala, não. Não é pela maneira que ele anda, não. Mas é pela forma que ele ama. A intensidade do amor que ele tem. E aquele que ama, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se exaspera, não se regozija com o mal, não se alegra com a injustiça. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo sofre. O amor tudo espera, o amor jamais acaba. E lá nos primeiros versículos, ainda que eu fale a língua dos anjos, que eu tenha discurso, oratória, retórica e persuasão dos seres celestiais, se eu não tiver amor, ainda que eu tenha um domínio da ciência, seja mestre nas exatas, doutor nas humanas, pós-doutorados nas áreas de saúde, se eu não tiver amor, ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, faça qualquer tipo de sacrifício, ainda que eu distribua os meus bens, meus tesouros, minhas riquezas, se eu não tiver amor, ainda que eu tenha dom de profetizar, de revelação, de visão, de línguas, e seja lá o que for, se não tiver amor, serei como sino que tina e como símbolo que retine. Não terá valor nenhum, será sem fundamento algum. Meus irmãos, não perca o amor pelos irmãos quando for peneirado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo coloca na sua mente é justamente romper. Quando você está sendo peneirado, romper laços, romper alianças, romper amizades, em busca dos seus interesses, dos seus ideais. Não existe mais princípios, não existe mais propósitos. Eu fico tão triste com a realidade do divórcio na atualidade. Esses dias eu postei um vídeo do pastor de mais de 40 anos de casado, John Piper. Ele dizia algo interessante, que ele dizia: é a aliança que sustenta o amor, não é o amor que sustenta a aliança. Esse povo está esquecendo que fez um voto diante de Deus no altar, que deu a sua palavra, e parece que a palavra perdeu o valor, a importância, o peso, o efeito. Uma palavra, o sim que é dito no altar, tem tanto valor, que a Bíblia, pouca coisa a Bíblia diz que Deus abomina. Mas quando você olha a Bíblia com muito cuidado, vai ver lá que Deus abomina o divórcio. Deus abomina. Ou seja, meu irmão, Deus odeia o divórcio. É o rompimento, é a ruptura de uma aliança. E o nosso Deus é um Deus de aliança. Josué teve que sustentar os gibeonitas na sua terra por causa de uma palavra que ele deu. Quando ele pensou em destruir, Deus disse: não, porque você deu sua palavra. E ele honrou aquela palavra. Os gibeonitas não foi destruído. E lá na frente vem um rei Saul, e depois vem um rei Davi. O rei Saul mata os gibeonitas e a praga cai no reinado de Davi. Davi está de boa. E Deus disse bem assim: sabe o que é que você está vivendo, Davi? Não, Senhor, porque essas pessoas estão morrendo? Por causa de Saul, que rompeu a palavra que Josué, há mais de 600 anos,
deu aos gibeonitas. Deus é um Deus de palavra. O homem esquece, mas Deus não esquece. O homem falha, mas Deus não falha. Por isso que diz Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, se Ele prometeu, não cumprirá. Se Ele falou, não fará. Isso é forte demais, gente. Quando eu ministro, eu sou ministrado demais. Eu me deixo ser ministrado por Deus. E aí Davi vive uma consequência que ele não fez, que foi Saul que fez, por causa de uma palavra que Josué deu aos gibeonitas. Você conhece essa história? Deus disse a Josué: você vai matar todos os povos vizinhos, porque todos eles odeiam você, odeiam a nação de Israel. Aí os gibeonitas alegam que era um povo que vinha de longe. Nós somos um povo vizinho, vamos fazer aliança. E convenceu Josué. E Josué deu a palavra que não os mataria. E pronto, ficou o povo gentil convivendo com o povo judeu. Quando Josué descobriu que não era um povo distante, era um povo próximo, Josué disse: vamos ter que matar. Vamos ter que matar. Quando ele se prepara para matar, Deus disse: não, você deu sua palavra. Gente, isso é muito sério. É como se Deus dissesse bem assim: entre a minha ordem e a sua palavra vai prevalecer a sua palavra, Josué. Minha ordem era para matar, mas você deu a sua palavra, você fez uma aliança, para que os povos não digam que nós somos um povo que não cumpre palavra, que não cumpre promessas. Deus é um Deus que honra a palavra. E a Bíblia diz: aquele que faz um voto, aquele que dá uma palavra e não cumpre, é o quê? É o quê? Tolo. Não faça um voto, porque se você fizer um voto, você tem que cumprir. Se você não cumprir, será um voto de tolo. Um voto de tolo. Portanto, meus irmãos, eu fui muito ministrado por Deus agora, sabia? Foge do script. Mas eu queria abrir aspas aqui e dizer que Deus ministrou algo no meu coração. Muito forte aqui. Muito forte com essa palavra que eu trouxe. Muito forte. Nos dias de Davi, houve um juízo como consequência de um erro cometido nos tempos de Saul. Davi não tinha nada a ver com aquilo, mas ele viveu aquilo para que a justiça de Deus se estabelecesse. Deus está me dizendo algo muito forte aqui, muito forte, e eu vou entregar o recado. Vou, senão não chego vivo em casa. Eu vou procurar o pastor Fernando da Primeira Batista. E eu vou dizer a ele: pastor Fernando, a evangelizadora voltará à Primeira Batista para pedir a bênção à Primeira Batista. Porque lá em 1969 houve um rompimento e uma ruptura. O reino de Deus se estabelece com princípios. O homem pode infringir princípios, romper com a aliança, mas Deus não. E eu sinto essa ministração da parte de Deus. Nós vamos voltar lá, pedir a bênção dele, para podermos prosseguir em frente. Davi não fez nada. Davi não teve problema nenhum. Mas ele viveu o que viveu por causa do erro da época de Saul. De uma palavra que se cumpriu em Josué.
e os sábios entenderão. Eu quero aproveitar a presença da nossa irmã, a vida da nossa irmã Albertina, sabe? Única membro fundadora viva que nós temos. E fazer isso, porque o reino de Deus se estabelece com princípios. Assim como Davi, e aqui eu encerro, várias vezes eu disse a Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Eu nunca plantei isso, eu nunca semeei isso, eu nunca admiti isso, eu nunca incitei isso, por que eu estou passando por isso? Aí eu estou tendo a resposta aqui. Amém, irmãos? Ora por mim, não deixa de me amar. Lá no céu, Deus vai revelar. Deixa eu concluir essa mensagem, que agora eu estou me tremendo todo. Vamos lá para Lucas capítulo 22. Quero concluir essa mensagem só dizendo o seguinte: quando nós somos peneirados por Deus, está entendendo o mistério? Esse tempo todo a gente viu como reagir diante da peneira, não é? Mas agora a pergunta é: quando nós somos peneirados pelo diabo? Quando nós somos peneirados por diabo? Sabe quando? Lê comigo o versículo 29 e 30, Lucas 22. Escuta, só aqui eu encerro. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 31, 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando nós somos peneirados pelo diabo, preste muita atenção, irmãos. Sabe quando nós somos peneirados pelo diabo? Logo após uma grande bênção. Quem recebeu uma grande bênção aqui? Se prepara, irmão, que lá vem a peneira do inimigo. Você recebeu uma grande bênção, que maravilha. Se prepare, que lá vem a peneira do inimigo. Jesus disse: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio o reino. Jesus está dizendo bem assim: olha, o reino é de vocês, vocês vão sentar na minha mesa, no meu reino, assentará no trono. Ó, eu confio o reino, eu confio a mesa, vocês vão se assentar no trono. E os irmãos estão dando glória a Deus, aleluia, aleluia. E Jesus interrompe aquela mensagem abençoada, pentecostal, cheia de fogo, de unção, de glória e de poder. Aí Jesus para, os irmãos ainda estão se tremendo, se estremecendo. Aí Jesus olha assim e diz: Simão, 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 eis que Satanás vos pediu para peneirar, e eu roguei ao Pai para que não desfalecesse. Ei, não esqueça de Deus quando tudo começar a dar certo na sua vida, porque é justamente nessa hora que o inimigo vai querer passar a peneira em sua vida. Mas se você continuar firme com sua fé em Deus, confiando em Jesus e amando os seus irmãos, a peneira vai passar, e com a peneira vai as palhas, as sujeiras, as imundícias, as podridão, e o que for grão de trigo vai permanecer. Seremos provados para sermos aprovados, e assim promovido para dizermos igual a Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos contemplam a tua face, a tua glória, a tua formosura, a tua majestade. Louvado seja Deus. Aplauda ao Senhor. Você já percebeu que o inimigo só faz nos promover? Ele tenta nos tentar e nos deter, mas ele só faz nos promover. Posso te dar 1000 exemplos aqui, mas esse é o suficiente
O diabo levanta um gigante chamado Golias e diz: agora eu acabo com a vida deles. Estão entendendo? O diabo levanta um gigante de quase 2 metros de altura, 3 metros, e diz: agora eu acabo com a vida deles. Mas na realidade o inimigo só faz promover o crente fiel. Ele acaba com aquele que não é infiel, né? Mas o crente fiel é promovido. Aí é a oportunidade do menino Davi. Deixa eu te dizer uma coisa. Teus amigos te fazem bem. Os teus inimigos te promovem. O que seria de Davi se não fosse Golias, matador de ursos e de leões? Isso é bom, mas ser matador de gigante é bem melhor. Demolidor de gigante, destruidor de gigante, é bem melhor. Se a peneira do diabo na vida de Davi era Golias, essa peneira só fez bem. Portanto, meu irmão, o que importa é rogar ao filho para que o filho rogue ao pai, para que a nossa fé não desfaleça. Amém? Vamos nos colocar em pé. Há uma canção muito antiga que eu tenho certeza que minha esposa pensou nela. Eu vou pedir a Deus que a tua fé não desfaleça, não esmoreça. Vamos louvar ao Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.